como criar a sua própria função aqui no Excel, sua função personalizada que vai te ajudar muito a resolver um problema específico que você tem. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lista de alunos e a nota de cada aluno, e eu preciso calcular a nota final. Mas, para que eu possa calcular a nota final, eu preciso considerar 3 coisas. A nota do aluno, o ponto bônus e a quantidade de faltas. Então, por exemplo, se um aluno ele teve a nota de, aqui em cima, 8,25, eu vou somar com o ponto bônus, e é isso. Então, nesse caso aqui, esse aluno tirou 9,25, certo? Nota mais bônus. Porém, esse aluno aqui de baixo, ó, ele tirou 5,25, teve 1 ponto de bônus, mas a falta dele está muito alta, ele faltou muitas vezes na aula. E se um aluno faltou de 10 vezes para cima, ou seja, maior ou igual a 10, eu não vou considerar o ponto bônus. Então veja que aqui já mudou, ficou um pouquinho mais difícil, né, de fazer esse cálculo. Por quê? Porque realmente são 3 critérios que eu preciso analisar. Primeiro, a falta. Se o aluno faltou mais de 10 vezes, ele não ganha ponto bônus. Caso contrário, caso ele não tenha faltado mais de 10 vezes, aí sim, eu somo a nota com um ponto bônus. Se eu fosse fazer isso aqui, utilizando as próprias funções do Excel, função C, função de soma, ficaria da seguinte maneira, e depois a gente cria a nossa própria função personalizada que vai resolver o nosso problema de forma muito mais fácil, ao invés de ficar usando função C, função PROC-V, função de média, função de soma, tudo junto dentro de uma própria função, a gente cria a nossa própria função personalizada para resolver aqui esse problema. Então, olha só, aqui ficaria o seguinte, se, 2 cliques, se a falta for maior ou igual a 10, ponto e vírgula, então eu vou considerar só a nota, ponto e vírgula. Caso contrário, soma, 2 cliques, vou considerar aqui a nota, ponto e vírgula, mais o ponto bônus. Fecho parênteses e aperto Enter. Beleza, já está funcionando aqui para mim e agora já está considerando aí todos os critérios. Se o aluno teve mais de 10 faltas, como foi esse caso aqui, a nota final, no caso, vai ser igual apenas a nota. Não vai considerar o ponto bônus. E caso o aluno aí teve, por exemplo, menos de 10 faltas, aí sim eu considero tanto a nota quanto o ponto bônus. Mas tem um problema, né? Olha o tamanho que ficou aqui essa minha função. Se a nota for maior que igual a 10, então considera a nota, caso contrário faça a soma. Enfim, ficou muita coisa dentro aqui da minha função. Ao invés disso, eu vou criar minha própria função personalizada fazendo o seguinte. Eu vou vir aqui ó, na guia do desenvolvedor. Caso você não tenha essa guia do desenvolvedor habilitada no seu Excel, não tem problema. Clica na página inicial, em qualquer lugar vazio, botão direito, personalizar. E aí, com essa nova janela que vai aparecer para você, você troca aqui ó, comandos mais usados para todas as guias, por exemplo. E aí você escolhe aqui ó, desenvolvedor, clica aqui no adicionar e depois clica aqui embaixo no OK. Simples assim. E agora você já vai ter acesso ao desenvolvedor. Aqui a gente tem várias ferramentas interessantes de automatização e controle de relatórios que o Excel nos fornece. Mas o que a gente vai utilizar aqui mesmo é a primeira opção, Visual Basic, ok? Vou clicar aqui ó, no Visual Basic e com essa nova janela que vai aparecer aqui para mim, eu já consigo estar criando minha própria função personalizada. Para que eu possa fazer isso, vou clicar aqui ó, inserir um novo módulo, ó, módulo, e aqui dentro desse módulo ou ainda dessa área vazia, eu vou escrever aqui a minha função. Só que para ficar mais fácil, deixa eu arrastar aqui a tela para baixo. Dessa forma a gente consegue visualizar tanto aqui a tela do Excel, quanto a tela aqui, a área da nossa programação. Como se trata de uma função, e o Excel é bem inteligente, a gente pode ser bem simples na hora de escrever. Olha só, function, que é função em inglês, espaço. Agora você vai dar um nome para a sua função. Eu vou utilizar aqui o nome da minha função como nota final, por exemplo. Eu vou abrir parênteses e eu vou digitar aqui todos os argumentos que eu vou utilizar na minha função, como por exemplo, nota, ponto bônus e falta, ou seja, essas 3 colunas aqui que eu vou ter que utilizar para realizar aí a nota final do aluno, né? Então vamos começar aqui como, por exemplo, nota, vírgula, vou colocar bônus, vírgula e falta. Fechei parênteses, vou apertar o Enter. E olha o que aconteceu. De modo automático e inteligente, o Excel já identificou que isso daqui é uma função, já colocou até de azul aqui para a gente, e ele também já finalizou aqui a nossa função end function. E o que é importante agora é, entre o início e o fim, aqui no meio, a gente colocar o que de fato a nossa função vai fazer. E como a gente já viu anteriormente, fizemos através da função C, junto com a função de soma e tudo mais. Basicamente eu vou fazer aqui a mesma coisa, porém o benefício é o seguinte, uma vez que você criou sua função personalizada, você consegue salvar ela no Excel. E dessa forma você pode usar sempre. Então é muito melhor do que ficar fazendo toda hora de novo do zero. Você já tem pronta a sua função. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui nessa minha função é verificar se o aluno teve mais de 10 faltas, por exemplo. Então, ó, se if, que é o C em inglês, se a falta, por exemplo, for maior ou igual a 10, então, então faça o seguinte, considere que a nota final, olha só, considere que a nota final é igual ao quê?
apenas a nota, né? Por quê? Porque se o aluno teve uma falta, olha só o que a gente está escrevendo, a falta maior do que 10, então o que vai acontecer? A minha nota final vai ser igual à própria nota. Não vai considerar o bônus, beleza? Mas caso contrário, enter, caso contrário, else, caso a falta não seja maior do que 10, e sim menor, então a nota final vai ser igual ao quê? A nota mais o bônus, simples assim. E agora eu vou apertar aqui o enter de novo e vou finalizar a função C, and if, por exemplo. Posso já fechar aqui o meu VBA, porque eu já finalizei aqui de fato. Ó. Beleza? Então já está tudo prontinho. Posso fechar aqui, ó. E agora já está disponível a minha função para utilizar, assim como igual, função de soma, função procv, função índice, por exemplo, e etc. Então, olha só, nota final, olha a minha função aqui. Se eu der 2 cliques, eu já vou conseguir utilizar os argumentos que eu coloquei anteriormente. E, como a gente viu, nota, ponto bônus e falta. Caso você esqueça o que você precisa preencher, em qual ordem você precisa colocar aqui as coisas, é só você apertar Ctrl A, por exemplo, esse atalho. E aí, com essa janela que abre para você, você consegue visualizar ó, que o primeiro argumento é nota, o segundo é bônus e o terceiro é falta, por exemplo. Então vamos lá. Igual, nota final, 2 cliques para selecionar. Primeira coisa, seleciona a nota, ponto e vírgula. Depois o bônus, ponto e vírgula, depois a falta. Fecha parênteses, Enter. Já funcionou. Agora, se eu der 2 cliques aqui no cantinho, ou clicar e arrastar para baixo, a função nota final já calcula aqui para mim a nota de cada um dos alunos, sim, considerando os 3 critérios que a gente tem. Nota, ponto bônus e falta. E como eu disse, depois que você fez essa função uma vez, você consegue salvar ela no seu Excel e, sempre que você precisar, você consegue utilizar a função aí que você criou, igual, nota final, ou qualquer outro tipo de função para resolver um problema específico. Você também pode criar aqui com o VBA de maneira bem simples, como a gente viu. Para que você possa salvar esse arquivo aqui de Excel e ter certeza que a sua função vai ficar salva para você, você precisa clicar aqui, ó, arquivo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Salvar como, aí você pode clicar aqui, ó, procurar, por exemplo, e com essa nova janela que vai aparecer aqui para você, uma coisa é muito importante. Tá vendo aqui o tipo do arquivo? Basicamente é isso que você precisa mudar para poder salvar a sua função no Excel. Então, ao invés de você usar .xlsx, você vai clicar aqui e vai escolher essa opção aqui, ó, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, beleza? .xlsm. Seleciona essa opção, coloca aqui o nome que você quiser e depois é só clicar aqui embaixo no salvar e já era, pronto. Aí você já vai ter a sua função sempre disponível aí para você utilizar quando você precisar. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar. E lembrando, você pode fazer qualquer tipo de função diferente. Não precisa só fazer exatamente igual eu fiz aqui. Você pode modificar algumas coisas para que a função consiga se adequar dentro da sua necessidade, daquilo que você precisa que ela resolva. Beleza? Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. E eu te espero amanhã. Todo dia tem vídeo novo.